Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Programação Objetiva. Eu me chamo Jefferson e este é mais um vídeo do nosso canal sobre estrutura de dados em linguagem Java. Dando sequência à nossa aula atual, perceba que nós aprendemos a dar um método para o tamanho do nosso vetor, né? Seja usando uma estrutura de lógica, né? Quanto mais elaborada para que a gente pudesse mostrar o nosso vetor, né, o tamanho real do nosso vetor e imprimir, né, apenas as posições cuja detenham algum valor dentro do nosso vetor. Ou seja, ignoramos praticamente as posições nulas do vetor e mostramos apenas as posições ocupadas, o tamanho real do vetor. Hoje, dando sequência na nossa aula, nós vamos aprender a implementar um método dentro da nossa classe vetor, um método para fazer busca de elementos dentro do nosso vetor. O primeiro passo que nós precisamos fazer para dar início à implementação desse método, pessoal, é entender que quando nós formos criar e implementar o método, o retorno que ele tem que nos dar é exatamente o mesmo tipo de elemento contido dentro do nosso vetor. Ou seja, o nosso vetor, os elementos que estão contidos dentro do nosso vetor é do tipo string. Então, o retorno que o nosso método tem que nos retornar é exatamente do tipo string. Eu vou chamar aqui o nome do método de busca, tá? Para que a gente possa começar a implementar. Perceba o seguinte, eu vou passar aqui por parâmetro uma variável do tipo inteiro chamada posição, que é o que eu quero localizar, que eu quero buscar dentro do meu vetor. Em termos simples de lógica de programação, se eu apenas retornar aqui o meu vetor, né, passando por índice a posição, percebam que eu vou criar aqui no meu subpacote um arquivo novo chamado aula 05 e vou botar esse programinha para rodar, tá? Então vamos lá, aula 05, vamos criar aqui um public static void main para que o programinha principal já tenha o menu inicial. Vamos primeiramente, né, importar a nossa classe vetor para esse programinha principal, para a gente poder fazer com que eles interajam. Já vamos também fazer o import da classe scanner, né, que está no java.util, para a gente poder ler dados. Bom, beleza, feito isso, vamos fazer aqui a instanciação, né, da classe scanner. Para que a leitura de dados seja literalmente possível. Agora, feito isso, eu vou instanciar o meu vetor, para que a gente possa realmente já botar em prática o nosso aprendizado e o conhecimento compartilhado. Então, aqui, o meu vetor, eu vou instanciar ele, pessoal, vou instanciar com 10 posições, beleza? E, de imediato, eu já vou, deixa eu só corrigir aqui um erro de sintaxe. De imediato, eu já vou dar um sysout, ou melhor, eu vou adicionar elementos no meu vetor, invocando aqui o método adicionar, que foi um dos primeiros que a gente implementou na aula. Eu vou botar, por exemplo, elemento 1 e vou adicionar mais um elemento para a gente poder começar a fazer alguns testes, né, no nosso programinha. Então aqui eu vou adicionar o elemento 2. Deixa eu só tirar esse ponto e vírgula que entrou sem querer, para a gente poder fazer os testes adequados. Então, beleza. Agora eu vou apenas dar um sysout para que o programa mostre aquilo que eu quero. Vamos aqui
chamar o método busca e vamos passar aqui, por exemplo, o índice 0. Quando eu boto para rodar, de acordo com o método que foi implementado ali na nossa classe vetor para fazer a busca de elementos dentro do vetor, ele está me retornando exatamente o valor que contém no índice 0 do meu vetor, que é elemento 1, né? Tanto é que se eu botar aqui o índice 1, ele também vai me retornar o valor contido dentro desse índice no meu vetor, que é o valor elemento 2. Agora perceba o seguinte, pessoal, quando eu altero o índice para -1, que é um índice que não contém dentro do meu vetor, ele vai me retornar exatamente uma mensagem, né, de erro, dizendo que o index -1 está fora, né, da extensão da capacidade cuja contém o meu vetor. Então, o que nós precisamos entender? Que na nossa classe vetor, o método implementado para busca, ele não é eficiente quando você lança o usuário, por exemplo, vai lançar ali, digitar ali uma posição cuja não existe no teu valor. Então, nós precisamos escrever um método, implementar um método que seja eficiente e que apresente uma exception cuja tratativa seja mais inteligível, né? Então, o que eu quero dizer? Primeiramente, se você sabe o valor que tu busca e tu conhece a posição que esse valor está guardado dentro do teu vetor, você não precisa implementar um método cuja necessite fazer a iteração de índice por índice do seu vetor para achar a posição cujo valor está guardado. Tá? Você não precisa fazer isso quando você tem conhecimento de que o valor que tu quer está na determinada posição. Então, se tu já conhece a posição que o teu valor está guardado dentro do vetor, mais eficiente de nós implementar método de busca é a gente fazer uma validação, tá? E o que nós vamos validar aqui? Nós vamos validar a posição, beleza? Ela sendo maior ou igual a 0, porque todo vetor tem por índice 0 o primeiro índice dele. Então, nós vamos validar a posição sendo maior ou igual ao índice 0 e, né, a posição ela tem que ser menor que o tamanho, né, que o tamanho do vetor. Percebam que eu vou negar essa proposição, tá? Eu vou negar essa proposição para que seja validado todos os intervalos dentro do meu vetor, ou seja, todo o ranger vai ser considerado, né? Então aqui eu vou literalmente trabalhar com uma exception, que é exatamente a tratativa de mensagem cuja o usuário trabalhe com a opção de digitar ali, por de repente, um índice inexistente dentro do meu vetor. Essa exception vai apresentar uma tratativa de erro. Então, aqui eu vou trabalhar com throw new, né, illegal argument exception, onde eu vou digitar o seguinte, que a posição é inválida. Caso contrário, eu quero que ele retorne exatamente o meu vetor, né, passando por índice a posição, beleza? Então, aqui eu já tenho um método implementado muito mais eficiente, porque quando eu volto aqui para o meu menu, meu programinha principal, por exemplo, e eu boto para rodar que o usuário digitou ali a posição -1 do meu índice, perceba que ele vai dizer que
Deixa eu corrigir aqui, deixa eu verificar se deu errado aqui, pessoal. Só um minuto. Vamos lá. Então, eu esqueci de botar, de negar aqui. Beleza. Agora vamos lá. Agora ele tem que rodar. Ele tem que apresentar exatamente a exception que já foi tratada. Então, veja só, quando o usuário digita ali -1, né, como posição do teu vetor, perceba que ele traz a exception posição é inválida, né? Então, se a gente vir aqui e botar uma posição maior do que a capacidade do vetor, por exemplo, ele também vai trazer essa exception como tratativa de que a posição é inválida. E ainda que eu também coloque uma posição que esteja dentro do meu vetor, como por exemplo a posição 5, já que ele tem capacidade para 10 índices, e eu bote meu programinha para rodar, perceba que ele também vai me trazer por tratativa a exception cuja eu coloquei, né? A posição é inválida. Por quê? Porque, na verdade, ele vai apenas te dar o retorno dos valores contidos nas posições ocupadas. Então, se eu digito ali o índice 0, perceba que eu tenho o retorno do valor contido no índice 0, tá? Então, quando você, pessoal, vai implementar um método de busca na tua classe e você sabe, conhece o valor e conhece a posição que ele está guardado no índice, o índice dele no vetor, tu não precisa percorrer o teu vetor índice por índice, né? Não precisa iterar ele com laço for para poder achar, porque isso aí vai fazer com que o teu programa trabalhe mais, né? E isso é desnecessário. Agora, quando você, por exemplo, conhece o valor, sabe o valor que tu tem no vetor, e tu não conhece a posição que ele está guardado, aí sim, aí faz-se necessário você percorrer o teu vetor índice por índice, posição por posição, até que você encontre o valor que tu precisa encontrar, né? Tu teria que implementar praticamente dessa forma aqui o teu código. Eu particularmente eu vou manter essa proposição que eu estou negando ali, né, dentro de uma validação, e em seguida eu vou literalmente criar aqui uma estrutura de repetição, tá? Onde eu vou iterar o meu contador, né? Ele vai ser menor do que o tamanho e eu vou incrementar ele, tá? Então aqui eu já valido da seguinte forma, né? Quando o meu contador for igual à posição, eu literalmente vou retornar o meu vetor passando a posição. E, né, caso alguma coisa ocorra de forma equivocada, eu vou tratar, né, também com aquela exception que você viu ali na primeira implementação que foi feita no nosso método dentro da nossa classe vetor. Então aqui eu vou tratar da seguinte forma, eu vou botar até tudo em maiúsculo, que a posição é inválida. Então se eu botar o meu programinha para rodar novamente, percebam que ele vai se comportar da mesma maneira, né? Perceba que aqui eu estou utilizando, pegando o valor que está no índice 0 do meu vetor, mas se eu botar qualquer outro índice, por exemplo, 3, né, que não tem nenhum valor agregado, ele vai me retornar exatamente o argumento que eu passei ali, né? A exception, posição é inválida, né? E isso vai fazer com que tu tenha uma mensagem mais atrativa e inteligível. Então aqui, galera, esse foi o assunto da aula de hoje, né?
Eu apenas quis mostrar para você que existe uma diferença de você criar um código enxuto quando você consegue discernir, né, a necessidade de você usar um laço de repetição para iterar o vetor, ou literalmente você apenas necessite fazer uma validação mais objetiva e enxuta para que o método ele rode de forma eficiente, tá? E nesse caso aqui, né, no nosso caso, a melhor forma de fazer esse tipo de implementar esse tipo de método é literalmente reconhecendo que o nosso o nosso método ele não precisa do last for para iterar o vetor, tá? Porque nós já sabemos e conhecemos exatamente o valor e principalmente a posição que ele está guardada dentro do nosso vetor. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado para você que assistiu até o final. Compartilhe aí o canal para os seus colegas, amigos que estudam uma linguagem de programação, né? Vamos fazer com que o canal cresça e vamos continuar seguindo, consolidando o nosso aprendizado em estrutura de dados em linguagem Java aqui no canal Programação Objetiva, beleza, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.